Olá, meus queridos. Hoje nós temos a nossa aulinha de gramática. Nós vamos continuar o estudo dos tipos de sujeito. Vamos dar destaque ao sujeito indeterminado. Mas antes de entrarmos no sujeito indeterminado, eu vou revisar um pouquinho o sujeito determinado, que é aquilo que nós já vimos em aulas anteriores, que vocês devem lembrar muito bem. Que foi o sujeito o quê? Simples, composto e o sujeito oculto. Então, o que vai ser? Quem lembra do sujeito simples? O que é o sujeito simples? É aquele em que ele vai estar expresso na frase e que vai ter apenas o quê? Apenas um núcleo. Olha o exemplo. As crianças estão brincando na pracinha. Então, para eu identificar o sujeito, como é aquelas perguntinhas que vocês devem lembrar? Eu pergunto quem é que ou o que é que. Então, quem é que estão brincando na pracinha? As crianças. Então, o sujeito é o quê? As crianças. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Crianças, ou seja, crianças é o núcleo. Por isso aí nós temos o sujeito simples. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Então vamos ver. O que é que são ótimos exercícios físicos? Tênis e natação. Então, portanto, o sujeito aí é o quê? Tênis e natação. Quais são as palavras principais desse sujeito? Tênis, natação. Tem o quê? Dois núcleos. Portanto, eu tenho um sujeito composto. E, por último aqui, do sujeito determinado, nós temos o sujeito o quê? Oculto ou desinicial, como eu já disse para vocês. Dispensamos todos os funcionários. Vamos para a perguntinha para descobrir quem é o sujeito aí. Quem é que dispensou todos os funcionários? Você me responderia que era o quê? Nós. Então, nós dispensamos todos os funcionários. Mas como nós não apareceu, nós temos o sujeito o quê? Oculto ou desinicial. Por quê? Porque eu percebo, eu descubro quem é esse sujeito, vendo que a desinência mos. Então, continuando o estudo, agora nós vamos ver o quê? O sujeito indeterminado. Ou seja, o que vai ser esse sujeito indeterminado? É aquele sujeito que, embora a gente saiba que ele existe, mas a gente não consegue identificá-lo. Nem pelo contexto, né, nem pela desinência do verbo. Vejamos. Então, no caso do sujeito indeterminado, tem três regrinhas básicas para que a gente precisa aprender. Vamos lá. Oração com verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo. Arranhar o meu carro. Vamos ver. Dá para eu saber quem é que arranhou o carro? Vamos descobrir aqui. Quem é que arranhou o meu carro? Impossível, né? Não dá para eu saber quem foi que arranhou o meu carro. Então, como eu não consigo identificar quem foi, eu estou diante de um sujeito que indeterminado. Mas vocês podem até me dizer, professora, foram eles. Eles arranharam o meu carro. Isso mesmo. Sempre que você conseguir colocar aqui o eles, nós vamos estar diante de quê? De um sujeito indeterminado. Ok? Verbo na terceira pessoa do plural corresponde justamente a quem? A eles. Eles arranharam o meu carro. Outro exemplo, pegaram o meu chocolate. Quem é que pegou o meu chocolate? Dá para eu saber quem foi que pegou o meu chocolate? Não. Mas vocês podem me dizer, qual seria o pronome que eu colocaria aqui? Pegaram o meu chocolate. Então, eles pegaram meu chocolate. Portanto, sujeito indeterminado. Agora, vejamos mais esse exemplo aqui. Tem um errinho aqui, ó. Chegaram os livros. Então, vamos lá. Quem é que chegou? Os livros. Então, a gente observa que, no caso, o verbo aqui está na terceira pessoa, mas o sujeito está aqui. Eu não posso colocar o que? Eles aqui. Eles chegaram nos livros. Posso colocar o eles aqui? Não. Então, aqui eu não vou ter um sujeito indeterminado. Por quê? O verbo está na terceira pessoa do plural, mas nós temos o sujeito, que no caso aí é o quê? Os livros.
Ou seja, os livros chegaram, que a frase está na ordem inversa. Ok? Agora vejamos aqui. Eu já disse para vocês que o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar, ou seja, eu não vou conseguir identificá-lo nem pelo contexto e nem pela terminação do verbo, nem pela desinência verbal. Então vejamos esse exemplo aqui. João e Maria foram à padaria, compraram pão e queijo para sua família. Então nós temos aí duas orações, né? João e Maria foram à padaria e compraram pão e queijo para sua família. Então vejamos, quando eu digo João e Maria foram à padaria, então quem é o sujeito? Quem é que foi à padaria? João e Maria. Então aí eu tenho o que? Um sujeito composto. Agora vamos observar o sujeito da segunda oração. Compraram pão e queijo para sua família. Aí vamos ver, verbo na terceira pessoa do plural, compraram. Então, quem foi que comprou? Se a gente fosse colocar, eu colocaria aqui um eles. Eles compraram. Mas agora, como eu já disse a vocês, para o sujeito ser indeterminado, o contexto não vai me dizer quem é. Ou seja, eu não consigo percebê-lo, eu não consigo identificá-lo nem dentro do contexto. Nesse caso aí, eu acredito que vocês devem ter observado que quando eu digo compraram pão e queijo para a sua família, quem foi que comprou esse pão e queijo? Foi o João e a Maria. Ou seja, no caso aqui, o eles, ele não vai estar funcionando como um sujeito indeterminado, mas sim como um sujeito oculto. Porque o contexto nos permitiu identificar o sujeito. Portanto, aí nós não temos aqui não seria um sujeito indeterminado, e sim um sujeito oculto. Então, continuando. Nós já sabemos o que? A primeira regra é quando é que o sujeito é indeterminado? Com o verbo na terceira pessoa do plural, e que o sujeito não vai estar expresso ali na oração e nem o contexto me permite identificá-lo. Qual é o outro caso em que o sujeito também vai ser indeterminado? Oração com verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, corresponde ao ele, mas se, este se aí vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que no caso aí vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Olha o exemplo aqui. Vive-se bem aqui. Vamos para a perguntinha, ver se a gente consegue identificar o sujeito aí. Quem é que vive-se bem aqui? Dá para saber? Não dá. Então, portanto, aqui nós temos o quê? Um sujeito indeterminado. Eu não consigo identificar. Outra. Acorda-se cedo no interior. Vamos para as perguntinhas. Quem é que acorda cedo no interior? Me responde, deu para saber? Acorda-se cedo no interior. Quem é que acorda? A frase não me diz, a oração não me diz. Portanto, sujeito indeterminado. Vamos para mais um exemplo. Vendem-se livros usados. Vamos lá, as perguntinhas. Quem é que vende livros usados? Não disse, né? O que é que vende-se? O que é que vende-se? O que é, gente, que está sendo vendido aí no caso? Livros usados. Então, no caso aí, gente, o sujeito apareceu. Nós temos aqui um sujeito simples. Então, nós não temos um sujeito indeterminado. E nessa situação, é porque nesse caso, essa oração está na voz passiva. Isso aqui a gente vai estudar, vai se aprofundar depois. Então, este se aqui, ele não está sendo um índice de determinação do sujeito, sim partícula apassivadora. No caso aqui, se eu passar essa frase para a voz ativa, ficaria como livros usados são vendidos. Certo? Então, o que é que vende-se? Livros usados. Então, aqui nós temos o quê? Um sujeito simples e não um sujeito indeterminado. Por que eu fiz essa observação? Porque vocês poderiam pensar já assim, então, professora, toda vez apareceu o verbo na terceira pessoa do singular, mas o se, sujeito indeterminado. Não é bem assim. Outra regrinha, né? A terceira e última regrinha.
com verbo no infinitivo impessoal. O que vai ser o verbo no infinitivo impessoal? O verbo terminado em R. Então, quando o verbo está no seu infinitivo, ele está terminando em R. Então, nesta situação, nós também teremos o quê? Sujeito indeterminado. Vejamos. Fumar faz mal à saúde. Então, quem é que fuma? Né? Vamos lá, pegando as perguntinhas aqui. Quem é que fuma? Me responde, a saudação diz quem é que fuma? Não. O sujeito não diz, né? Não está expresso isso. Então, portanto, nós estamos diante de o quê? De um sujeito indeterminado. Outro, outro exemplo, né? É importante beber 2 litros de água por dia. Então, vamos ver. Quem é que bebe? Quem é que bebe? Tem resposta para essa pergunta? Também não tem. Ou seja, o sujeito aí também está o quê? Indeterminado. Mais um exemplo. Navegar é preciso. Quem é que navega, né? Quem é que navega? Essa oração também não me diz quem é que navega. Então, sujeito o quê? Indeterminado. Amar é bom. Vamos lá. Quem é que ama ou o que é que ama? Então, não me responde nenhuma dessas duas perguntas também, né? Então, por quê? Porque aqui nós temos o quê? O verbo aqui está o quê? No infinitivo e, portanto, eu tenho um caso de quê? De sujeito indeterminado. Ok? Então, portanto, o que é o sujeito indeterminado? É aquele que eu não consigo determinar, ou seja, que eu não consigo identificar, embora saiba que ele existe. Quais são as 3 regras básicas para a identificação do sujeito indeterminado? Verbo na terceira pessoa do plural, e o sujeito não vai estar expresso, né, naquela frase, nem o contexto nos permite identificá-lo. Também verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que no caso aí vai ser o índice de indeterminação do sujeito. E a última regra vai ser com o quê? O verbo no infinitivo impessoal, ou seja, o verbo terminando em R, ok? Então, portanto, são essas três situações em que acontece o sujeito indeterminado. Na sequência aqui, eu trouxe uns exercícios e quero que, então, vocês vão estar resolvendo esses exercícios.